2, o 12 ao 14, diz assim, ó. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Bom, gente, nós acompanhando aqui o provável raciocínio do apóstolo João, ele faz uma digressão aqui, né? Esses são textos que a gente já lê e passa rapidinho, e a gente logo pensa que o João está falando com crianças, jovens e velhos. E, na verdade, o que a gente tem aqui é uma demonstração da diversidade do corpo de Cristo, tanto da diversidade de pessoas, quanto da diversidade espaço-temporal. Por isso que ele começa falando com os filhinhos. Acho que essa palavra filhos aí tem dois termos que ele usa, né? O primeiro termo, ele vai mostrando que filhinho significa a ligação que a gente tem com Deus. Que é aquilo que Jesus falou, olha, quem não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Ou seja, todos nós, a vida inteira, deveríamos ser filhinhos, ligados a Deus, ligados ao Pai, né? E a outra palavra que ele usa para filhinho, que é paidós, né? É aquela pessoa que está sob disciplina, é o que a Grécia chamava as crianças, né? Então, a primeira vez quando ele fala assim, filhinhos, eu vos escrevo, está falando das criancinhas que dependem totalmente do pai, né? E depois, quando ele vai lá na frente, ele fala de novo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o pai, ele está falando da criança sob disciplina, da criança que está precisando ser educada. A gente sempre confunde disciplina com castigo, e é isso que a gente faz para as nossas crianças, dado que a gente é um bando de adultos encriançados. A gente fica desesperado com o que a gente não sabe o que a criança precisa, e aí a gente sempre tem as piores intervenções. Mas aqui não, estou falando que os filhinhos, os filhos de Deus, eles precisam de disciplina. O que é disciplina? De aprendizado, né? De chance de acertar e errar, de não ser punido pelos erros, mas também de não ser conservado naquela maldadezinha que é em nós desde criança. Então, quando ele fala assim, filhinhos, né, os que têm ligação com Deus, os que dependem de Deus, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, ele estava falando que a gente tinha visto na semana passada que ele estava se referindo ao que é pecado, né? Quando Deus chama a gente de filhinhos, ele está indicando, né, que, primeiro, aqueles que são novos na fé, aqueles que são iniciantes, precisam ter essa confiança de que é exatamente o contrário do que a gente já aprende com os nossos pais, né? Nem sei se eu fiz assim com os nossos filhos, mas os pais fazem assim com os filhos, olha, Deus está de olho, tudo que você faz, Deus está vendo. Tudo que você faz, Deus está precisando. Você vai pagar caro se você não fizer do jeito que o papai e a mamãe estão falando. E aí está assim, não, filhinhos dependentes, que nem têm noção de quem são, os pecados de vocês já são perdoados. Seja da criança literal, seja da criança espiritual, por eles não terem esse nível de consciência que deveríamos ter, eles já têm os pecados perdoados. Por isso Jesus veio aqui dizer, né, que nas crianças já é o reino de Deus. Das crianças já é a vontade de Deus. Elas já pertencem a Deus. Porque a gente quer tratar a criança como um pequeno adulto. Um pequeno adulto, ele tem consciência. Um pequeno adulto, ele faz por onde, né? A maioria das nossas correções em relação às nossas crianças são correções vingativas, seja porque você está com vergonha de que está fora da situação, seja porque você está irritado com outra coisa, o choro da criança é estridente, aí você parte para cima da criança, né? E ainda tem a questão da interpretação que a criança faz
Porque por mais que a gente tente ser justo em relação à criação dos nossos filhos, todos nós vamos ficar com mágoa, rancor e traumas, cada um com o seu, em relação à criação que tivemos. O que não dá é para seguir essa tradição que tem no Brasil, né? Toda vez que eu vou dar aula, por exemplo, lá sobre as questões psicanalíticas na sociologia, aí eu levo 5 ou 6 videozinhos de crianças, por exemplo, chorando pela perda do que ela produziu. Eu sempre trabalho na escola, né? Que a nossa fase oral tem a ver com a nossa primeira possessão. Quem que é a nossa primeira possessão? É a nossa mãe. Tudo que a gente faz na vida, a gente está procurando o fantasma da nossa mãe, tudo que a gente gosta, né? E qual é a nossa primeira produção? A nossa primeira produção, imagina, é aquilo que quem ainda não fez essa semana está com sérios problemas de saúde, né? A primeira produção de um ser humano, que ele percebe como tal, é a sua urina ou as suas fezes, né? E aí é Deus falando com a gente, né? É o Freud descendo essa linguagem divina. Gente, vamos pensar como a criança pensa? Que aí a gente passa os vídeos, o pessoal fica rindo dos meninos chorando pelo cocô. Tipo assim, esses meninos nem vão se lembrar disso, eles estão apavorados porque eles não entendem, porque eles fizeram algo e querem jogar o que eles fizeram fora, né? Claro, isso, como é um produto inconsciente, isso para algumas pessoas é nítido, como acontece nas gravações. A maioria dos pais, eles gravam isso, aí isso aqui já é a 6ª vez que ele está fazendo isso, já é a 3ª vez, eu gravei para vocês verem que não é mentira. Aí eles gravam. Mas aí a gente faz isso de outras formas mais sutis, e aí às vezes eu acho até um erro de alguns psicanalistas, que é, não, é o simbólico, aí o Lacan simbolicalizou tudo, né? Mas o Freud começou com essa questão bem material, dessa produção material. Então, enquanto a criança está perdendo a sua primeira possessão, que era a sua mãe, ela se descobre produzindo algo e ainda estão tirando isso que ela produziu dela, né? Aí você vai passando o vídeo, eu já logo desci a mão na cara, aí eu paro o vídeo aí. Por que você acha que você tem que descer a mão na cara de uma criança, de um bebê de 1, 2 anos de idade, por ele estar fazendo a necessidade dele, né? Eu acho engraçado que essa semana passada foi chamado de novo na diretoria, porque é uma matéria, tem teoria, tem conceitos. Então, o nome dos conceitos: fase anal, fase oral, fase fálica, período de latência, puberdade, adolescência, né, a fase genital. E aí, eu dei essa matéria no 3º ano, estou cobrando, e aí eu fui parar na diretoria, enfiar a inspetora no meio, por causa dessas expressões. Primeiro que isso aqui são expressões teóricas. Aí eu perguntei para elas, mas se essas expressões tivessem uma prova de biologia, o professor ia ser chamado também? Eu vou falar só dos meus questionamentos aqui, porque o pau quebrou lá, e aí eu não estou querendo ir para a instância superior, mas eu vou ter que ir, né? Porque isso já está virando mesmo um assédio moral, né? Mas eu falei com eles, a aula foi dada, foi muito bem dada, os alunos, quando você sai da sala, todo mundo quer falar com você sobre o assunto, né? Porque você vai dando aula, agora que eu lembrei disso, eu lembro que nessa escola mesmo que eu estava dando uma dessas aulas, um aluno perguntou assim, professor, mas o que tem a ver, por exemplo, o meu gosto musical com eu estava amamentando na minha mãe? Eu falei, você esqueceu como é que você amamentava na sua mãe? Você nem sabe, né? Mas mamãe dá mamar pra gente, olhando pra gente, prazeres visuais, tocando na gente, prazeres táteis, falando e cantando pra gente, Aí os nossos gostos têm a ver com tudo isso, né? E é claro, eu estou dando aula para adolescentes, então a gente não precisa ter purismos teóricos, né? Mas mesmo assim, você dando uma aula para alunos de ensino médio, e é aula, é difícil você ver que escola tem aula sobre esses assuntos, porque as escolas não gostam que a gente dê aula, né? Porque elas ficam mais preocupadas com a avaliação, o que vai ganhar, quantos que vão aprovar, se não tem reprovado. Mas eu não estou nem aí não, mas a briga é quase toda semana por causa disso. Para chegar aqui nesse ponto, filhinhos, os pecados de vocês estão perdoados, ou seja, tanto como pais e mães aqui presentes, quanto como filhos de Deus, a gente precisa crer não apenas no amor de Deus, a gente tem que crer no humor de Deus, né? Deus é amor e por isso Ele é todo afeição, Ele é engraçadinho igual as nossas mães. Se as mães aqui fossem cantar as musiquinhas que elas cantam para os filhos, todo mundo ia rir. Mas não é isso que essa relação exige? A gente faz isso com as nossas cachorras, né? Aquela voz em sétima. Ai, gostoso, não sei o que, né? Aí quando você vai gravar aqui, você fica até com vergonha, mas é o relacionamento da intimidade. E aí ele está dizendo, filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados já estão perdoados. Porque filhinhos, a criança e a criança na fé,
não sabe o que está fazendo, mas o que a gente faz com os filhinhos? A gente faz igual a educação, sei lá, chinesa, Singapura, daquelas regiões ali. Tem um vídeo que é um horror e as pessoas na minha época era assim, aí cresce aquele monte de adulto medroso, que é um cara com uma tora, um pau grosso, aí na entrada do jardim dos meninos é assim, eles vão entrando e o cara, pá! E aí tem uns que vêm lá da ponta apavorado, com medo, porque como é que é o nome do serviçal que cuida o disciplinário está lá aguardando eles com um toco. E a sociedade ou da China ou de Singapura acha isso bonito, porque isso produz mesmo uma sociedade toda uniformizada, toda previsível, todo mundo educado nada, todo mundo com medo. Aí aqui não. Falar para uma criança que o que ela fez já está perdoado, mas ela vai ficar... Não. Mostra que tanto o pai e a mãe deveriam ter compreensão como Deus compreende. Falar que os nossos pecados da nossa infantilidade cristã já estão perdoados, é Deus dizer, olha, eu sei da estrutura de vocês, eu sei que vocês são pó, eu sei que vocês não dão conta. Mas aí é que está. Quando ele usa a expressão filhinhos, pais e jovens, ele está dizendo que não existe nenhuma defesa de cristalizar um estado espiritual. E essa é a grande diferença entre evolução e evolucionismo, né? O filósofo lá, Augusto Comte, vem com a ideia da evolução. A humanidade viveu no estágio infantil, que é o estágio teológico, que é onde era a crença religiosa que comandava as nossas percepções. Depois a humanidade passou pelo estágio metafísico, que é o estágio filosófico. Então, já estamos pensando, né? De onde vem essas coisas? E por fim a humanidade vai chegar ao estágio positivo, que é o estágio científico. Tudo vai ser comprovado. Aí ele falava, então, que está lá na nossa bandeira nacional, né? Essa ordem e progresso, que é uma frase positivista no sentido de que com ordem a gente chega ao progresso. Mas logo, já naquele período de produção, a sociedade já vai produzindo o evolucionismo. O que é evolucionismo? Eu me considerar melhor do que o Matias, porque o Matias está com 4 anos. O Matias tem 4, eu tenho 50, eu sou melhor do que ele. Então criança é para descer o cacete mesmo. Isso é evolucionismo. Aí isso entrou dentro das famílias, entrou para os povos, né? Porque aí os povos do hemisfério sul do planeta são menos evoluídos do que os povos do hemisfério norte, né? Os europeus e os norte-americanos, por assim dizer. E aí não é evolucionismo. Deus fala com cada um de nós do jeito que cada um de nós fala. Então, às vezes, por exemplo, eu sempre serei adulto em relação à minha geração, mas sempre serei infantil em relação à eternidade. Por mais que o meu conhecimento hoje seja muito mais amplo do que o de Moisés, do que o de Paulo, do que o dos apóstolos, por mais que isso tudo aconteça, eu nem sei quem sou, né? A gente não sabe a quantidade bilionária de seres vivos, piquititinhos feitos por Deus que circulam no nosso corpo, a gente não sabe. Eu não sei nem o que acontece aqui nas minhas ligações neuronais. Então, por mais que a gente se sinta evoluído em relação à nossa individualidade, a gente sempre será os filhinhos eternos de Deus, precisando do seu perdão, da sua percepção. Por exemplo, Davi precisou derramar muito sangue. Do ponto de vista histórico, ele era um filhinho e Deus aceitou o que ele fez, era o que ele dava conta de fazer. Nós hoje somos mestres em relação a Davi, mas ao mesmo tempo nós somos muito pequenininhos e muito aculturados, a gente é muito... não, gente, olha só, até nós aqui que damos umas de, sei lá, evoluídos teológicos, né? Não, em primeiro lugar, a família. E depois, o ministério, a gente coloca essas prioridades. E Deus está assim, quem é que colocou essas prioridades? Prioridade é só uma. Deus falou no Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então essa é a prioridade. Não é ser bom pai, nem ser bom filho, nem ser nada disso. É comunhão com Deus. Jesus veio aqui e falou, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, prioridade não é trabalhar, família, essas coisas. A gente precisa dessas coisas? Precisamos dessas coisas na nossa infantilidade espiritual, mas a gente precisa entender que a prioridade é o reino de Deus, né?
até contar para vocês um pequeno testemunho aqui agora, que ontem, do nada à tarde, né, estava quase a vir embora, eu trabalhei na escola o dia inteiro, e aí eu não sei o que aconteceu, não tive corrente de ar nem nada, e aí deu acho que minha cabeça é um pouquinho mais torta hoje, mais dura, né, mas deu um torcicolo aqui do nada, e quando eu acordei hoje eu não estava conseguindo me mexer da dor intensa. Aí a primeira coisa que eu fiz, porque isso que é buscar o reino de Deus, meu Deus, eu preciso me reunir com as pessoas que o Senhor designou para a gente se reunir. Então, por favor, nem que seja só para eu conseguir fazer o culto, tira essa dor. Aí eu sei que eu ainda estou com torcicolo, mas a dor se foi. Eu arrumei isso tudo aqui junto com a Sônia agora de manhã, porque eu não podia nem varrer. Né? Porque é isso. Filhinhos, os pecados de vocês estão perdoados. A gente é muito infantil, muita coisa aqui. A gente é quase paralisia espiritual, né? Paralisia infantil espiritual, de parar em determinado estágio. Mas, mesmo que eu não saiba nada da eternidade, eu sei que Deus quer que nos reunamos aqui. E aí, nós oramos, a dor foi. Pode ser que a hora que acabar esse culto ela volte. Porque o meu pedido foi... Claro, Deus vai falar com cada um porque os filhinhos têm os seus pecados perdoados. Agora, os pais, ele vai dizer em relação aos pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, se eu ainda sou uma criança, e às vezes uma criança atrofiada em muita coisa que a gente já deveria estar fazendo, a gente também se torna pai porque a gente sabe como é que funcionam certas coisas. E eu falar, vocês são pais porque vocês conhecem aquele desde o princípio. Você sabe quem ele é. Você sabe como é que foi que ele chegou na vida de vocês. Você sabe como é que ninguém pôde programar nada e o milagre aconteceu. Você sabe a quem recorrer. Você sabe que ele não vai decepcionar ninguém. Então, todos nós precisamos assumir que uma hora a gente se torna pai no sentido de a gente se tornar maduro. Pai é aquele que ensina, seja com palavras, seja com disciplina, seja com exemplo. Né? E aí a gente precisa ensinar a esses filhinhos que buscar ao Senhor é frutífero. Buscar ao Senhor tem os seus resultados. E aí ele vai falar aos jovens, né? Eu vos escrevo porque tem vencido o maligno, e vai repetir lá embaixo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.